as pessoas perguntam, e se a gente fosse responder, de repente chegasse alguém aqui agora, mas o que é a doutrina espírita? O que é o espiritismo? A gente tem essa facilidade que Kardec esmiuçou para a gente dizer o que é o espiritismo? A gente pode dizer que o espiritismo é um tempo novo. O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então a gente vai entender que a doutrina espírita, o espiritismo, é uma ciência, é uma filosofia e é também uma religião. Mas a gente vai lá em Kardec, no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, ele vai dizer que é religião, mas não é religião como as religiões da época, como a época mostrava e como hoje ainda a gente entende religião, que é uma religião de cultos, de adoração, de imagens, de apetrechos. E a doutrina espírita, ela é uma religião no sentido de que, trazendo através da filosofia e da ciência essas informações do mundo espiritual acerca de quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos, ela nos faz ser um espírito melhor. E automaticamente, nos melhorando, a gente se liga a Deus. E se ligando a Deus, a gente acaba entrando na questão da religiosidade. Então, por isso a doutrina espírita tem esse tríplice aspecto: religião, ciência e filosofia. É interessante que primeiro veio a filosofia, depois a ciência, com o livro dos médiuns, filosofia com o livro dos espíritos, ciência com o livro dos médiuns, para depois vir a religião com o Evangelho segundo o Espiritismo. E interessante que, apesar disso, é um Pentateuco. Faltam ainda 2 livros aqui para completar. Porém, a religião está lá em cima. Olha que interessante. Apesar de ter sido o terceiro, o Espírito de Verdade fala, Allan Kardec, lá no livro Obras Póstumas, que depois do Evangelho, o telhado do edifício estava pronto. Então, por isso está lá em cima. Porque não adianta filosofar, saber quem sou, de onde vim, para onde vou. Não adianta eu fazer uma reunião mediúnica e conversar com os espíritos se eu não tiver religiosidade que me ligue a Deus. Se tudo isso não servir para transformar a minha vida e me conectar com a espiritualidade, de nada adianta eu ser uma estudiosa da filosofia ou ter a prática da ciência espírita. E a gente vai lembrar que quando fala de ciência, é uma ciência que não tem como ser analisada como a ciência humana, porque ninguém vai dizer para o espírito, manifeste-se aqui agora, e ele vai se manifestar, ele vai vir quando quiser, quando puder e quando for permitido. Então, não adianta eu ter essas 2 situações se eu não tiver religiosidade. Porque se eu aproveitar a minha mediunidade e dentro da ciência eu comunicar-me com algum espírito menos esclarecido do que eu para pedir que ele vá lá e faça o mal a alguém, não adiantou eu ter filosofia, saber que posso e fazer a prática, porque eu não fiz uma prática que me ligasse a Deus e a espiritualidade. Então, meus irmãos, como surgiu, a gente sabe. Mesas girantes dentro da doutrina espírita, porque antes disso a gente sabe que houve manifestações espirituais de todos os tempos, porque mediunidade e espírito existe desde que o homem existe. Mas aí estava, um vendaval lá na França, um negócio assim, em Paris, a mesa girava para todo lado, mas elas não apenas giravam, elas falavam também, e falavam coisas importantes e inteligentes, desde que se fosse perguntado.
coisas inteligentes. E aí Kardec lá, né, quando ouviu falar das mesas girantes, bom, isso para mim, enquanto eu não ver que mesa tem cérebro para pensar e livro para sentir, isso é uma historinha para fazer dormir de pé. E ele foi convidado para ver. Quando ele chegou lá, que ele viu o negócio, ele, pô, tem alguma coisa além. E daí, dessa coisa além, não sei se vai dar para todo mundo ler, mas está escrito assim, ó, pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar a qualquer dúvida. Aí ele foi perguntar, né? Fez pergunta inteligente, porque o mundo realmente não é feito de resposta, mas de pergunta inteligente. Sabendo perguntar, a resposta é excelente. E foi o que ele fez, analisou tudo, perguntou tudo, foi lá, anotou tudo, não tinha intenção de publicar, até que o Espírito falou para ele, não, né, até que você publique, mas ele não tinha nenhuma intenção de publicar. E dentro dessa situação toda, surgiu o Pentateuco. Vieram depois do Evangelho, o céu e o inferno e a Gênese, completando o Pentateuco. Depois ele teve, né, o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, as 12 edições da Revista Espírita, mais o índice geral da Revista Espírita. Depois obras póstumas, que foi lançada depois da sua morte. Tinham coisas ali que eram anotações que talvez ele nem pensasse em editar, e foi editado. Então, depois disso tudo, veio a doutrina espírita completa, o corpo de doutrina, veio aquela informação que o espírito já estava pronto para receber e lançar para o mundo, porque a doutrina espírita é ousada, tem um projeto. E qual é o projeto? Então, quando o tema fala, a doutrina, a visão do Espiritismo ante os tempos novos, era o tempo novo de Moisés, era o tempo novo de Jesus, era o tempo novo da doutrina espírita. E o que eu vou chamar a atenção de uma coisa muito interessante, Moisés e Allan Kardec, certamente são duas grandes almas, porque um antecedeu e o outro precedeu Jesus. Jesus, ele no meio. Jesus, a gente sabe que não é uma figura mística. Jesus é o governador planetário. Então, antes dele, toda uma gama de espíritos que vieram reencarnando, trazendo novos tempos, até que o tempo novo do cristianismo chegasse. Depois, Jesus, e veio trazer o tempo novo dele, né? Aquele tempo da grande mudança, porque enquanto Moisés era aquela coisa da lei, o tempo mudou para o amor, e do amor veio a ciência e veio a inteligência e a razão com Allan Kardec. Então, esses dois espíritos certamente são espíritos luminosíssimos. Um veio antes e o outro depois, Jesus ali no meio. E hoje ainda, mais de 2000 anos, a gente não consegue compreender o Evangelho do Cristo. Que fará praticá-lo? Mas tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala que lá na época em que o Evangelho foi lançado, 1864, naquela época a gente já estava bem melhor, porque 100 anos atrás, 1764, a gente não queria nem ouvir falar. E naquela época a gente já tinha, né, um coração aberto para ouvir, né, para até praticar. Então hoje, a doutrina espírita com 162 anos, é isso, 162, né,